Esta semana está ocorrendo o Fórum Econômico Social em Davos, Suíça. Aliás, hoje é o último dia, nesta sexta-feira. E o governo brasileiro se fez representar pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Marina, inclusive, destacou a volta do Brasil à agenda internacional para tratar de metas ambiciosas voltadas para o clima e sobre a proteção da biodiversidade. Um dos pontos destacados pelo ministro Haddad foi a reindustrialização com base na transição ambiental. Haddad disse que o Brasil está atrás de financiamentos para produzir energia limpa e renovável, indicando que o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, já se colocou à disposição para isso, fato que inclusive foi confirmado pelo presidente, o brasileiro Ilan Goldfein. Muito tem se falado sobre a geração de energia limpa no Brasil. A gente está falando de hidrogênio verde, energia eólica, energia solar, mas parece que estão esquecendo de uma dessas fontes. A gente vai contar para você, velha e boa conhecida fonte, não é? Aqui no Brasil, e é claro que a gente está falando de etanol. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Professor, o governo tem falado muito na geração de energia limpa. Agora, não fala nada sobre etanol. Quer dizer, passou um momento, o etanol está aí ainda, né? Por que isso acontece e seria uma boa alternativa? Olha, Roxane, é um fato estranho o etanol ficar no esquecimento, porque isso aconteceu tanto no governo Temer, governo Bolsonaro e agora no início do governo Lula. Esse problema, né, da cotação internacional do petróleo afetar o preço dos combustíveis aqui no Brasil, ele já vinha acontecendo no governo do presidente Temer, aconteceu agora com o presidente Bolsonaro e tende a acontecer com o presidente Lula. Tanto o fato é que a desoneração dos combustíveis está sendo discutida, né, pelo Fernando Haddad, pelo Lula, porque eles vão decidir qual o melhor momento em que isso pode ser feito. Agora, nós temos aqui, pelo menos para os automóveis, um combustível que nós já temos toda a cadeia pronta, né? Nós temos produção, distribuição, comercialização e boa parte da frota já adaptada, né? Já preparada para o uso do etanol. E o etanol, ele é um combustível que ele não sofre com essas questões geopolíticas que normalmente afetam a cotação do petróleo, isso desde as duas crises que ocorreram na década de 70. Então, o etanol, ele sofre com as cotações internacionais, isso vai oscilando conforme o preço do açúcar também, porque às vezes o produtor pode decidir aumentar a produção de açúcar e reduzir do etanol, né? Tem as cotações internacionais que oscilam, mas ele não é utilizado como ferramenta política, ele não sofre as questões, por exemplo, relacionadas à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, coisas desse tipo, né? E seria uma alternativa muito boa, mas que não é considerada, não se fala no etanol. E agora vem aquele comentário, né? Olha, vamos voltar aos impostos, né? As alíquotas que eram praticadas antes da desoneração, porque os estados precisam dessa arrecadação, né? Por exemplo, o estado de São Paulo tem no ICMS dos combustíveis uma fonte muito importante e falam isso de maneira geral, quando, na verdade, poderiam desonerar a gasolina, poderiam voltar os preços da gasolina e manter a desoneração do etanol, ou pelo menos parcialmente, como uma forma de incentivar o uso desse combustível. Mas isso, infelizmente, não ocorre. Quando, né, o Lula esteve anteriormente na presidência, eu lembro que havia uma perspectiva até de uma criação, assim, de uma espécie de OPEP do etanol mundial. O Brasil seria o grande produtor do etanol, que é um combustível com baixíssimas emissões de gases de efeito estufa. O etanol em si, ele é neutro, porque o CO2 que ele emite, que ele joga para a atmosfera quando ele é queimado, ele é recuperado quando do plantio da próxima safra.
existe uma pequena emissão associada mais ao transporte do etanol, né, da produção até os postos de gasolina, que isso é feito com caminhões a diesel, então ele tem uma certa emissão associada, mas é muito, muito mais baixo do que as emissões da gasolina. Então, quando nós tivemos no início desse século essa colocação do governo Lula, olha, vamos investir no etanol, no plantio do etanol, claro que o plantio do etanol ele tem implicações ambientais, mas em relação às emissões ele é, como eu disse, praticamente neutro, mas depois esses planos foram abandonados quando da descoberta do pré-sal. Então, a partir dali, o etanol ele ficou sendo como um filho esquecido, né? Nenhum governo tocou mais a fundo nessa questão, criando uma estratégia para que esse biocombustível ele fosse efetivamente disseminado no mercado nacional. O que o professor está dizendo é o seguinte, seria excelente alternativa ambiental, está na lista de alternativas importantes da energia livre, e tem também a questão do preço, né? Do preço mais competitivo. Eu não sei como é que fica a política de preços dos combustíveis automotivos. Acho que isso a gente também pode falar, já que estamos falando de etanol. É possível fazer aí uma prospecção de alguma tendência, digamos assim? Veja, para o governo seria interessante manter o preço dos combustíveis, tanto gasolina, diesel, etanol, no patamar atual, porque isso reduz, em princípio, a inflação, porque principalmente o óleo diesel, a gente tem basicamente todas as mercadorias que a gente consome são transportadas em algum momento por algum veículo movido a diesel. A gasolina e o etanol representam uma parcela importante do setor de prestação de serviços nas grandes cidades. Então, muito do que a gente acaba consumindo de serviço, em algum momento, passa por essa cadeia de transporte dos veículos que usam etanol ou gasolina. E o governo está tentando verificar qual seria o momento adequado, né, de suspender essa desoneração, ou seja, voltar os impostos aos patamares anteriores, porque isso certamente vai causar impacto na inflação e isso vai causar, obviamente, um dissabor junto à população em geral. Então, qual seria a tendência, né, que se coloca? O governo Lula vai mexer no preço praticado pela Petrobras. Veja, mesmo que a legislação que não permite isso hoje, ela seja modificada, vamos imaginar que a Petrobras, porque ela extrai o petróleo, né, do pré-sal, já contando impostos, tal, arredondando os números, chega em torno de $30 o barril. E a cotação hoje está oscilando ali entre $85 e $90 o barril, a cotação internacional. Quer dizer, ela tem um petróleo muito barato aqui no território nacional. Ela vende esse petróleo lá fora, porque nem todo esse petróleo ele é adequado para ser processado nas nossas refinarias, e ou ela compra, né, o petróleo adequado, né, ou ela compra já diretamente o combustível refinado. Se ela resolvesse praticar preços menores, isso poderia causar uma distorção muito grande no mercado, porque hoje ela já não consegue abastecer 100% do mercado nacional. Ela abastece cerca de 70% do mercado. Então, se ela abaixa o preço dos combustíveis, os importadores privados, que vão suprir cerca de 30%, né, do restante, eles poderiam ter o seu negócio inviabilizado e simplesmente parar de importar. Então, caso a mudança de preço se dê na Petrobras, ou seja, ela começar a praticar preços mais baixos, e ela que é o big player do mercado, isso vai inviabilizar, né, o fornecimento para os outros 30% do mercado. Então, provavelmente, o governo não mexe no preço praticado pela Petrobras. O que ele pode é tratar, né, de alguma forma de subsídio, como vem acontecendo agora, que inclusive é parecido com o que o Geraldo Alckmin, enquanto governador, no período Temer, ele comentou de fazer uma espécie de bolsão, né, de impostos, para que o combustível pudesse ser subsidiado caso os preços internacionais subissem muito. Na prática, o que a gente está fazendo é algo bastante semelhante ao reduzir a carga de impostos dos combustíveis de maneira geral. Agora,
o governo ele poderia tratar da desoneração, né? Ou seja, cancelar a desoneração da gasolina, mas manter alguma forma de subsídio ao etanol para viabilizar melhor o etanol, né? Isso já dentro de um plano estratégico de longo prazo, porque o etanol ele é um combustível neutro em emissões. Então, muito se fala, né, encerrando, muito se fala, né, dos investimentos em produção, em combustíveis limpos, combustíveis verdes, o que eu acho ótimo, mas o etanol precisa entrar nessas considerações porque nós já temos toda a cadeia de produção a comercialização, uso, né? Já tudo isso montado há muitos anos. É verdade. Muito bem, vamos acompanhar, né, essa política para a área energética. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA e do IEE, tem o canal no YouTube O Ambiente ao Nosso Meio, lá também ficam as nossas conversas, tá ali publicado, assim como em nosso portal, jornal.usp.br. Vai na barra Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Muito obrigada, professor. Um bom início de ano a todos e até a próxima semana.